Boa noite, boa noite. Boa noite, meus amigos. Muito bom estarmos aqui novamente, né? Oi, Vânia. Oi, Nazário. Grande Nazário. Tassi. Boa noite, meus amigos. Mari. Adriana, minha querida. Boa noite. É muito bom ver vocês aqui, sabia? Muito agradável mesmo. A gente que, como eu sempre falo, né? A gente que grava aí essas lives e a gente fica olhando, né, na tela, vendo a gente mesmo. É tão bom quando a gente vê os rostinhos aqui subindo, aparecendo, se cumprimentando. Muito bom, muito gratificante. Deixa eu ver se o volume está bem, está tudo bem. E aí, gente, espero encontrá-los todos bem. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que outras pessoas vão ver essa live gravada, então desde já recebam um abraço da gente da Quinta de Luz nessa noite de live, né? Muito bom. Vamos conversar bastante hoje. Tem informações interessantes, muita reflexão para a gente fazer, sabe? Um convite. A live toda, na verdade, vai ser um convite à reflexão e um convite à ação, né? Como eu gosto de dizer, na verdade, de repetir, oração. É uma live de oração, que é hora da ação, né? Então, estamos aqui todos nós convidados a refletir e atuar, tá? Nisso que a gente vai trazer de grande importância. Vamos começar com nossa oração. Vamos pedir o amparo celestial para que nos abençoe mais uma vez nesses trabalhos que nós dedicamos com amor, com carinho, para que sejamos inspirados pelas bênçãos maiores do plano de luz e que assim possam conduzir nossas consciências, conduzir nossas emoções, nos inspirando no caminho dessa expansão de conhecimentos, de aprendizados, de troca, para que a nossa vida seja cada vez mais bálsamos de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de transformação, de formação de egrégoras virtuosas em prol do nosso ser individual e do nosso ser coletivo, que é a humanidade, que é o nosso planeta, que é o nosso universo. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina, sempre nos rege, nos guarda, nos protege, nos inspira, hoje e sempre, graças a Deus. Que a nossa Mãe Maria nos abençoe hoje e sempre. É isso aí, pessoal. Boa noite, vamos lá para mais uma live Quinta de Luz. Muito boa noite a todos. Eu vou aqui abrir aqui meu roteirozinho, tá? Hoje o tema é preciso cuidar das nossas vibrações, que é parte da campanha de Setembro Amarelo, que a Quinta de Luz está fazendo, certo? Ao longo desse mês, né, todos os dirigentes vieram aqui e alguns trabalhadores também, para trazer mensagens de consciência, de entendimento, de informação, né, para um tema que a gente precisa de fato abraçar e combater, que é o combate ao suicídio. Que quando você chega no suicídio, houveram tantos sofrimentos, tantas problemáticas, que é necessário que a gente atue para que não chegue até a conclusão desse ato, tá? E aí, assim, eu quero chamar a atenção de todos nós para a importância, certo, dessas campanhas que ocorrem todos os meses, né? Desse mês, o Setembro Amarelo, que fala do combate ao suicídio, e o Setembro Verde, que fala da doação de órgãos, mas tem o Janeiro Branco, que fala da saúde mental, tem um Fevereiro Roxo, que trata sobre questões do lúpulo, da fibromialgia, do mal de Alzheimer, tem o Fevereiro Laranja, né, que fala também da leucemia,
o março lilás, que fala do câncer do colo de útero, e tem um março azul marinho, que fala do câncer do colo retal, tem um julho vermelho, que fala da doação de sangue. Então são movimentos adotados com muita eficiência, né, pela nossa sociedade, para trazer informação, para esclarecer, para desmistificar um bando de coisas, mas que no final de contas são movimentos que salvam vidas, né? São movimentos que realmente procuram trazer conhecimentos que vai gerar bem-estar, qualidade de vida, saúde e salvar vidas, tá? Nós somos muito abençoados que temos a sorte, as bênçãos de ter uma comunicação através de uma mídia social, ter um acesso, né, a uma página como essa da Quinta de Luz, onde pessoas tão competentes, que são nossos colegas, estudam e proporcionam informações de forma diferenciada, né, de ponta, de muita qualidade, de muita assertividade, que nos instrui, que nos permite o conhecimento, mas muitas pessoas não têm esse acesso ou não descobriram ainda esse acesso. Por isso que é importantíssimo a gente pegar esses vídeos, pegar as chamadas que são feitas com muito carinho pela equipe do Quinta de Luz, tá? Sobretudo da pessoa de Patrícia, que coloca lá, junto com o Alex, essas informações, para que a gente propague isso e possa ajudar, sabe, muita gente. Eu tenho divulgado isso não só dentro do Brasil, como fora do Brasil, as nossas páginas, e os retornos têm sido fantásticos, né? Depoimentos maravilhosos, solicitação de ajuda, que a partir do momento que a gente se expõe, que a gente divulga, a gente termina tendo essa devolutiva, esse contato que é tão importante, gente, tão importante, que aí gera a informação, quer dizer, a informação gera algumas dúvidas, alguns pedidos de ajuda, de apoio, de instrução, e aí a gente vai gerando essa grande egrégora virtuosa de amor, de caridade, né? Então, peguem essas chamadas, divulguem, né? Cumpramos a nossa parte, tá? de transformar esse planeta num planeta melhor. Porque, para vocês terem ideia, né, eu que tenho a possibilidade, em função de trabalho, em função, tanto trabalho enquanto atividade econômica, financeira, quanto trabalho dentro da seara espírita, de conhecer muitas pessoas. E, gente, olha, a importância dessa divulgação é tão grande, porque tem casos de gente que a exemplo do câncer, que acredita que falar a palavra câncer, eles se contaminam com a doença, né? São pessoas que a informação ainda não chegaram com propriedade. Então, quando a gente desmistifica, quando a gente faz se conhecer, né, as formas corretas de lidar, do que de informar, a gente quebra esses tabus. Tem muitas famílias, certo, que eu conheço, sabe, de pouco acesso à informação, que tem verdadeiros tabus. E aí, quando a gente tem essa atividade, né, respeitosa de levar essas informações, a gente ajuda de verdade essas pessoas a se cuidarem, a saber que existe, sabe, os caminhos para esse cuidado. E no final das contas a gente termina salvando muitas vidas, ou também levando uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? A gente vai conversar bastante sobre isso hoje, né, desses impactos. E eu, como um administrador que procuro ser, com um perfil, né, que eu tenho, eu gosto muito de trazer referências inclusive de estatísticas, para que isso nos abra a mente, nos clareie a consciência, para a gente entender o que está acontecendo dentro das nossas casas e fora de nossas casas, tá? Para que a gente perceba a dimensão que esse problema, né, do Setembro Amarelo tenta trazer como um movimento de informação curativa, né? Hoje nosso foco é a conversa do Setembro Amarelo, e eu fiz várias pesquisas sobre suicídio, sobre depressão, sobre ansiedade. Conversei com pessoas especializadas na área de saúde, na área de assistência social, para que eu pudesse trazer para vocês informações sérias, informações que desse a dimensão de fato da grandeza que isso é, para que a gente modifique, para que a gente se una e a gente tente modificar esse cenário. Certo? Só para vocês terem noção, na base de dados lá da Organização Mundial de Saúde,
e de outras páginas também muito sérias, né, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, eu fui pesquisar alguns dados e é impressionante os números que a gente encontra. Hoje, quase 6% da população brasileira ele sofre com depressão. São quase 12 milhões de pessoas sofrendo neste momento que a gente está fazendo a live, né, com processos depressivos. São quase 9% também da população brasileira sofre com transtorno de ansiedade, ou seja, são quase 10% da nossa nação. São quase 20 milhões de pessoas nesse momento passando por dores imensas do transtorno de ansiedade, o que leva o Brasil, inclusive, ao topo do ranking mundial dos países com mais com a maior quantidade de pessoas com esse tipo de doença, tá? E olha só, que a gente acaba de vivenciar um momento pandêmico, acaba no sentido da expectativa realmente de acabar, porque a gente ainda está ainda sobre uma certa influência da pandemia, mas esses 2 anos, os gráficos eles estão tendendo para baixa. Então esses 2 anos mais fortes, 2020, 2021, geraram e ainda tem gerado em todos nós certas situações de restrição e isolamento, que o que terminou em aumentar mais de 25% dos casos de ansiedade e depressão, certo, na nossa população brasileira. Então veja a importância da gente conhecer os fatos, tratar e dar voz, levar informação às pessoas para que saibam que existe como a gente sair dessa e que a gente possa se abraçar, se acolher, né, de uma forma muito amorosa, respeitosa, para que juntos a gente consiga, sabe, reduzir de uma forma significativa o sofrimento de tantas pessoas que não são caras, ou aqueles irmãos que nós não conhecemos porque não estão próximos, ou não são do nosso círculo familiar ou de amizades, mas que estão sofrendo, mas são nossos irmãos em espírito. E nós temos essa responsabilidade de egrégora planetária, né? Então, só reforçando, nesse momento de pandemia, em função do isolamento, em função da perda de emprego, né? Muita gente sofrendo, né? Ou o medo da perda de emprego, tá? Isso geram processos ansiosos, que a ansiedade é você antecipar fatos futuros que provavelmente nem vão acontecer, mas a sua mente está nessa expectativa do medo do futuro, de algo que vai te impactar, tá? Que isso gera muita dor, tá? Muita dor, é muito difícil, tá? Então, assim, há coisas interessantes da gente estudar, mas são tristes, mas é de um aprendizado para que a gente possa trabalhar a nossa consciência, o nosso lado psicoemocional, fora a perda de emprego, fora o isolamento, né? A falta de contato com as pessoas que a gente ama, familiares, amigos, isso também gerou, sabe, um momento enorme nos transtornos de ansiedade. A falta do envolvimento com a comunidade. Gente, nós fomos feitos para viver em sociedade, e através desse convívio que nós crescemos, que nós evoluímos. E no isolamento, pela falta desse convívio, também se aumentou, né, o número de pessoas com esses transtornos. Tá? A solidão que muitas das pessoas que não convivem, né, com outras pessoas em casa, tem muita gente que mora só, né, e em algumas situações ficaram totalmente isoladas, sem muito contato. Então essa solidão também gerou muita angústia, sentimento de vazio, muita tristeza, muita raiva em função dessa vamos chamar assim para ser bem respeitoso, né, dessas brigas ferrenhas entre política e comunicação que só desagrega, né? São 2 áreas que deveriam estar, né, unindo forças para auxiliar a população, mas que pelas brigas de poderes aí, infelizmente, geraram muito transtorno e são responsáveis por muitas e muitas doenças. Óbvio que tem muita gente séria nos dois campos, tanto da política e da comunicação, mas que, infelizmente, essa briga que a gente vivencia, esse momento, a gente não vai falar sobre política, mas a gente vai falar sobre o momento atual do nosso país, do nosso planeta, para a gente entender um pouquinho disso tudo que está acontecendo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, para que clareie a nossa percepção de momento, né? Então, as pessoas que estavam em solidão, isoladas, sofrendo bastante,
o medo de infecção, que não teve, né? Sobretudo mais no início, onde as informações eram muito desencontradas, eram pequenas, não tinha muito embasamento. Então, o medo de infecção, né? O medo de sofrer com a doença, a morte de pessoas próximas. Então, todas essas informações, eles aumentaram em quase 25% os casos de transtorno de ansiedade e depressão. E a gente vivencia, né, uma queda, graças a Deus, né, nesses números, mas infelizmente ainda é uma realidade que a gente precisa acolher com respeito, com amorosidade, sabe? Com informação. A gente precisa se informar. Fica aquela história do avião. A gente bota a máscara primeiro na gente para poder botar no outro. Então a gente precisa se informar, se qualificar para a gente poder qualificar melhor a nossa forma de levar essa informação, de levar esse cuidado até outras pessoas. E o interessante é que eu fiz uma viagem recente e conversando com pessoas até de fora, as pessoas diziam, poxa, o Brasil é conhecido como um povo alegre, né? Cortês, receptivo, que nós somos assim, né? Nós temos esse brio, essa força, essa garra, essa alegria. Mas veja, temos tantas qualidades, mas estamos aí no topo, né, do ranking, certo, mundial, dos países que mais têm pessoas com transtornos de ansiedade, depressão, transtorno de humor. Então, veja a nossa responsabilidade enquanto seres espirituais num acolhimento que nós precisamos ter com esses nossos irmãos. Só para vocês terem noção, em termos de suicídio, tá? No Brasil tem uma média de mais de 12.900 pessoas se suicidam por ano no Brasil. Se você vir com uma escala global, isso chega a mais de 700 mil pessoas. Certo? No Brasil são 36 casos por dia. No mundo são mais de 2 mortes por dia. Por hora, a cada 2 horas no Brasil, 3 pessoas se suicidam. Então, enquanto a gente estiver conversando hoje, veja, eu quero realmente trazer essa informação séria para que a gente sinta o impacto dessa informação e a gente possa refletir. Enquanto a gente estiver conversando aqui, no Brasil, 3 pessoas vão tirar a sua vida. Veja que coisa séria, tá? O que a gente precisa fazer. No mundo, certo? São 80 mortes por hora. Então, em 1h30, 2 horas, em torno de 150, 160 pessoas vão perder suas vidas no mundo todo. Então, veja a nossa responsabilidade enquanto egrégora, veja a nossa responsabilidade enquanto cristão, veja a nossa responsabilidade enquanto um ser que quer se melhorar, que quer um planeta melhor, tá? Mas a gente sabe que a gente precisa se melhorar, e melhorando individualmente a gente vai melhorar a coletividade, que é melhorar a qualidade do nosso planeta. E a gente só vai melhorar de uma forma substancial, estrutural, quando todos nós estivermos alinhados nesse padrão de frequência vibratória mais elevada. Por isso que a gente chama a atenção, que é uma grande responsabilidade. Tem gente dentro dos nossos lares que muitas vezes a gente desconhece, que está ali sofrendo. Tem amigos que trabalham conosco, pessoas que a gente convive na sociedade, ou pessoas que a gente cruza os caminhos, que estão ali, sabe, em momentos bastante difíceis. Então, o acolhimento e uma escuta ativa e uma voz ativa, certo? Com respeito, tá? Faz toda a diferença na vida dessas pessoas, e a gente vai falar sobre isso. Eu trago esses números que dão peso no início da nossa conversa, mas é para realmente chamar a nossa atenção para a importância que o Setembro Amarelo tem, né? Para que a gente se engaje nessa divulgação. E como a gente vai falar de egrégora, né, que é o somatório dos nossos pensamentos, emoções, sentimentos, a gente fortaleça a egrégora virtuosa no bem, no amor, para que a gente construa um plano, né, de assistência e proteção a todos nós. Então veja, só um pouquinho mais de número para a gente entender. Os casos de suicídio em homens são de 3 a 4 vezes maiores do que nas mulheres. Isso neste momento. Em outros momentos da história existia uma inversão nisso. Uma coisa que nos preocupa, sobretudo para quem é pai, para quem é avô, né? Hoje o suicídio ele é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Né? E dados de diversas pesquisas mostram que 70% dos suicídios ocorrem entre 15 e 50 anos. Então é uma faixa onde a gente está.
despontando para a vida, vivenciando uma fase produtiva imensa, certo? Onde toda a estrutura familiar se estabelece e a gente está perdendo vidas por N fatores que a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, tá? Então, assim, como eu falei, a pesquisa é importante, vão em locais sérios, né? E a gente tem que olhar para isso com seriedade, tá? Mas não com um pesar, certo? Obviamente não é com alegria, mas não com um pesar, mas com seriedade, para que a emissão de vibração que eu vou colocar nisso não me afaste da informação. E quando a gente fala de alguma coisa que tem a tristeza como base, isso dificulta, certo? A relação de buscar mais informação e de divulgar a informação. E se as pessoas estão sofrendo, o que eles menos precisam é de alguém com pesar, com pena, sabe? O que elas precisam é de alguém firme para servir de referência, de acolhimento. Então a gente precisa olhar para um momento. É interessante isso, a gente que entende de energia, a gente que mexe com vibração, a gente que entende sobre magnetismo, que estuda, que traz essas informações aqui. Isso é um grande exemplo do que a gente chama de vivenciar essas informações no cotidiano. Então a gente precisa de fato olhar para esse momento, sabe? Com grande seriedade, com grande respeito, mas com muita amorosidade, porque é neste tipo de vibração que a gente se eleva e eleva ajudando as pessoas que necessitam de tudo isso, tá? Então tem a Organização Mundial de Saúde, que vocês podem pesquisar, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que eu falei, e tantas fontes aí que tem a internet, que é o lado bom, né, da internet, que é a questão do acesso à informação. Então a gente tem fontes bem sérias que a gente vai buscar e vai se preparar melhor para tudo isso, tá? E aí, assim, em termos de suicídio, eu selecionei aqui algumas causas que são as principais para que a gente aprenda rapidamente, entenda um pouquinho mais sobre esse tema, converse um pouquinho mais sobre isso, para além de a gente buscar se estruturar nessa informação, poder levar essa informação a mais pessoas. Então, as principais causas do suicídio, tá? Transtornos psicóticos, claro, aqueles transtornos diagnosticados por profissionais de saúde mental, né? São doenças que, a exemplo da esquizofrenia, pode ser ocasionado por fatores biológicos, ambientais ou psicológicos, e não escolhe, gente, cor, gênero, classe social, idade, podendo afetar o ser humano em qualquer época de sua vida, né? Então, assim, as pessoas pensam, eu já cheguei em um determinado momento, estou isento de tal e tal coisa. Não sabe. A gente precisa lembrar, que é uma coisa que a gente reforça, porque nós somos um canal de uma doutrina espírita, que nós somos espíritos vivenciando um processo pedagógico, e que o fato da gente ser espírita, a gente entende que nós temos o processo reencarnacionista como um modelo de evolução, né? Onde a gente reencarna, volta, vai para o plano espiritual, volta para cá, para o plano material, vivenciando novas oportunidades, novos aprendizados, e aí a gente vai acertando e vai falhando. Então, muitos dos casos têm origem ainda, né, de questões ligadas a processos de encarnações anteriores, né? A gente é um canal espírita, a gente precisa esclarecer isso, né? Outros casos são questões de formações educacionais, de formações estruturais, que não de certa forma, não é dado a alguns espíritos reencarnantes, que terminam passando por todo esse processo. Então, entender que nós somos espíritos, entender que a gente vivencia, ou vivenciou, vivenciará possibilidades de sofrimento, tá? E ter essa informação vai nos nortear, vai nos embasar, para que, através disso, a gente se estruture para passar por processos que nos levem a situações de dor e não nos conduza a pensamentos degenerativos. Porque, gente, a gente fala nesses números todos, né, de casos de êxito de suicídio, mas eu vi em várias literaturas, em várias pesquisas, que os números podem ser de 20 a 60 vezes maiores. Porque antes do suicídio tem o pensamento suicida, tem o planejamento do suicídio, certo? Que são responsáveis
por quase 17% da população, em algum momento já teve o pensamento na questão suicida. Isso representa quase 35 milhões de pessoas. Sabe? O Brasil tem em torno de 215 milhões, então 17% representa mais ou menos essa grandeza, né? Então é um número muito alto de pessoas que em algum momento da vida, sabe, aquele pensamento fastigou ali, foi ali, né, se inseriu, mas que as pessoas tomaram consciência e conseguiram se remover de movimentos, né, dessa natureza para chegar a esse tipo de ato. Então, assim, tem um planejamento, tem um pensamento, tem um ato em si. Só para vocês terem noção, nos últimos anos, uma média de 2 milhões de pessoas, veja, 2 milhões de pessoas deram entrada em hospitais, em UPAs, né, em centros de saúde, certo? Sendo socorridos, certo? Por tentativas de suicídio, né? Isso no Brasil. Então são dados muito sérios. Graças a Deus, desses números, né, um número muito pequeno que cometeu suicídio, mas é um número muito grande, são quase 13 mil vidas, né, e todas as vidas importam para todos nós. Então a gente precisa conhecer. Então a gente nesse momento fala das causas. Então os transtornos psicóticos, transtornos que levam a perda da capacidade de trabalho, perda da capacidade de estudo, né, alguns, né, até mesmo o convívio social, o que gera imensa dor nessas pessoas, gera um sentimento de vazio, um sentimento de angústia, um sentimento de raiva. E o pensamento suicida, em alguns momentos, né, eles se fazem presente com uma ideia de que esse ato, né, contrário à vida pode colocar fim nessa situação, nessas dores, que são enormes, né? E nós sabemos, enquanto espíritas, que isso não é verdade. Isso precisa ser esclarecido. Por isso que eu falo tanto, divulgo tanto, certo? A nossa amada doutrina, porque é através da informação que a gente esclarece, que a gente norteia, que a gente embasa, que a gente dá diretrizes para as pessoas se protegerem de momentos como esse. Por isso que as lives, sabe, da Quinta de Luz nesse mês, são lives muito especiais, nesse sentido de chamar atenção para tudo isso. Todo esse esforço, todo esse amor que a gente derrama, sabe, através de nossas palavras, de nossa intenção, é para que a gente, unidos, possamos transformar essas situações. Outros motivos tem o transtorno de humor, que é exemplo da depressão, possui sentimentos de solidão também, de tristeza, onde as trocas rápidas de humor são mais intensas, né? Como também os sentimentos de que a vida não tem sentido, certo? Que os problemas não têm solução, quando ele está em extremidades, né? Da alegria, da euforia ou da tristeza profunda. Então, são momentos de muita dor, né? É muito difícil um comportamento desse, então a gente precisa acolher, entender que isso existe, compreender como a gente pode ajudar, né? Então, são transtornos que a pessoa perde o prazer pela vida, perde o prazer por questões rotineiras do cotidiano, perde o prazer, inclusive, da libido, né? Existem modificações corporais, como ganho ou perda grande de peso, problemas com sono, aí leva a outros problemas de saúde, né? Então são questões muito sérias que precisam ser olhadas, né? Eu repito, muita gente ao nosso redor está passando por isso e a gente às vezes não percebe, porque a gente está num cotidiano, num movimento tão intenso, né, do dia a dia, que a gente esqueceu de olhar um pouco para os lados, para as pessoas que convivem conosco. Isso é tão importante a gente voltar a isso, porque é a nossa essência, né? Nós fomos convidados a viver em sociedade para que a gente possa progredir. E o amor que nasce disso, desses convívios, é o amor verdadeiro. É o amor que estrutura a nossa essência, que representa a divindade dentro de nós, né? Então a gente precisa resgatar esses contatos, sair um pouco, agora que é permitido, né, dos isolamentos, e não sair do isolamento só físico, mas do isolamento consciencial e afetivo. A gente precisa ter essa percepção. Outros problemas que levam às questões de depressão, ansiedade e suicídio são problemas familiares, perda de pais, perda de parentes queridos, separações, né,
dessas pessoas que nos são referência, né, nossos pais, né, brigas, né, dissensões dentro dos lares, certo? Discussões frequentes, né, que gera enorme desestabilidade emocional e referências negativas para a formação de nossos filhos, né? Problemas amorosos, que são casos, sabe, gente, quando as pessoas transferem o sentido de felicidade para o outro, onde o outro é a referência de sua felicidade. Veja só, ele perde a identidade, perde a sua própria referência, a sua própria essência, que é uma essência divina, que a felicidade está dentro, não está fora. De fora vem os estímulos que aumentam ela, né? Aumentam, mas não gere, né? Não é a principal responsabilidade pela felicidade. A principal responsabilidade está no autoconhecimento, né? Através desse conhecimento, no despertar daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos faz ser humanos melhores, daquilo que nos faz ter sentido na vida, aquilo que nos dá propósito, nas conquistas, desde as pequenas às maiores, que nós estruturamos ao longo da vida, né? Nos prazeres do contato com a natureza, nos prazeres de todo tipo, né? Mas são nossos prazeres, são nossas felicidades. E essa transferência que a gente vê tanto, que infelizmente eu tenho feito críticas aqui, não sei nem como o povo não reclama, mas eu tenho feito críticas aqui em relação eu não vou citar, né, nomes, por puro respeito e proteção ao canal, mas olha, nós temos uma sociedade que é bombardeada há mais de 50 anos por novelas, por programas, sabe, que desviam condutas de referências morais, tá? Fazendo com que a população creia que muitas das coisas que ali são massificadas de informação são normais. A gente precisa voltar, esse alerta que eu sempre faço, voltar e conhecer através da nossa codificação, estudar e ler as leis morais, para que a gente entenda o que é a moral de verdade, né? Quais são os caminhos que nos norteiam para esse equilíbrio, para essa estruturação, para essa edificação que nos aproxima da divindade e não nos afaste da nossa essência. Que quando a gente se aproxima, existe toda uma egrégora de proteção, existe isso não nos livra de sofrimento, mas nos ampara diante das dificuldades, tornando talvez algumas menores, mas nos fortalecendo para superar tudo isso. E quando a gente se afasta, o fardo fica muito mais pesado, é muito mais doloroso, porque muitas vezes a gente não sabe que tem até saída. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente replica, né? Eu vou conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Outra coisa muito séria que também tem impacto muito grande nesses transtornos e na questão do suicídio: o uso de drogas lícitas e ilícitas, gente. Essas substâncias modificam as funções cerebrais. A gente já falou aqui sobre isso. João, na live, eu acho que no começo do mês, do Setembro Amarelo, a primeira foi a dele, ele fala alguma coisa disso. Quando a gente fala de obsediamento, a gente fala disso. A gente traz informações contundentes, a gente traz alertas muito sérios em relação a isso. Tá? A droga, ela altera não só as funções cerebrais, mas o estado de consciência, o pensamento, a capacidade de discernir, né? De tomar decisões, né? De voltar para o eixo. Sem falar que ela patrocina uma série de dissensões dentro de uma egrégora, né? Extremamente danosa para a sociedade, é uma chaga da sociedade, sabe? É um perigo enorme, né? A gente que tem mais de 2 décadas de trabalho dentro da seara de acolhimento amoroso na doutrina espírita, nós já atendemos diversas famílias, diversos casos, pedidos de ajuda, sabe, motivadas por uso de drogas, pela problemática que ela causa, né, por problemas de saúde. Gente, é uma desgraça isso. Eu sou realmente contundente, sabe, na luta contra isso. Eu sou realmente um soldado contrário a isso, porque eu vivencio, certo? Semanalmente pedidos de socorro de pessoas e de famílias que se desestruturaram
pela prática disso. Então eu sou completamente contra, tá? Esse tipo de prática. Sou realmente enfático nisso. Além disso, o uso de droga favorece o suicídio, porque na maioria dos casos essas substâncias são consumidas com o objetivo de esquecer problemas, né? De esquecer as angústias da vida. Então a pessoa vai buscar em recursos químicos, né? Nesses recursos aí, tá? Uma resposta que não é válida, né? E aí quando volta, que tem aquele sentido de abstinência, que tem que termina o transe, que termina, né, aquela loucura que a droga proporciona, aí vem toda aquela cobrança orgânica, aquela cobrança vibratória, aquele sentimento de vazio, né? E aí vê que em vez de resolver o problema, aquilo só gerou mais e mais problemas, né? E alguns nem vê, entram numa crescente de uso que termina como um suicídio, né? O suicídio voluntário, né? No sentido de fazer uso dessas substâncias até a perda da vida, que é um suicídio, é uma forma de se suicidar, né? Então assim, é um drama muito grande, que a gente precisa de fato combater, sabe? A gente tem que se juntar realmente para descredenciar isso. Eu estou falando do uso de drogas lícitas e ilícitas de forma errada, tá? Eu não estou falando aqui, eu quero deixar muito claro, nas questões que é onde determinada planta, certo? Determinada substância promove a questão de saúde. Isso é necessário, isso é válido. Se isso vem trazer benefícios em prol da saúde, a gente tem que encampar as questões que vão levar ao bem comum, né? Mas o uso errado, né, desses elementos, isso sim a gente também tem que encampar e combater, tá? Porque alguns lares realmente têm sido de muitos pesares, e a gente que é espírita, que a gente que compreende o que é evolução, o que é egrégora, né? A gente sabe que a gente só evolui quando todo mundo evolui. A felicidade só é bom quando a felicidade é coletiva, não é individual, tá? Então a gente fique muito atento a essa temática, tá? Outra coisa que acontece muito com os jovens é a questão do bullying, que é uma coisa muito séria, pessoal. Os jovens estão aí nas escolas, crianças e adolescentes, ainda a formação, né, da sua estrutura emocional, né, da formação muitas vezes da sua personalidade, do seu caráter, e aí são massacrados por atitudes malignas, né, de brincadeiras que, quando você vai investigar, né, brincadeiras entre muitas aspas, tá? Tem a intenção danosa por trás de espíritos comprometidos, né, com o mal, que aí levam a grande problemática do suicídio entre jovens. Então a gente tem que estar muito atento a tudo isso, certo? A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente, quanto pais, quanto educadores, como a gente se comporta, para a gente se modificar para pessoas melhores, para que a gente possa educar nossos filhos como ser humano, prepará-los para uma vida mais digna, mais correta, mais coerente, né, no convívio social. Então a gente tem que ter muito cuidado dentro de casa. É a partir da nossa casa que a gente forma a educação moral dessas pessoas, dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que convivem com a gente. Então é outra coisa que a gente precisa combater bastante. Outra coisa que leva muito a suicídio são traumas emocionais, né? Como violência emocional, violência física, né, que gerou determinados traumas, certo? Doenças, diagnóstico de doenças, né, que para muitas pessoas determinado diagnóstico é como se fosse a perda da vida, e muitas vezes não é. Então a necessidade do autocuidado, a necessidade da gente procurar, né, o amparo da saúde, aonde infelizmente, muitas das pessoas que estão ao nosso redor, certo, não procuram as instâncias de saúde para fazer um trabalho preventivo. A gente fala tanto disso aqui, né, desse autoconhecimento, dessa autorresponsabilidade, desse autocuidado. Então a necessidade da gente ir buscar, sabe, as estruturas de saúde, né, para uma prevenção é importantíssimo, para diminuir os riscos de vida, né? Mas muitas e muitas famílias, muitas e muitas culturas, muitas e muitas pessoas não têm esse hábito. Então falar sobre isso é importante, estimular, né, as pessoas a fazer esse tipo de movimento em busca da saúde é muito importante, tá? Então assim, às vezes esses diagnósticos
né, como câncer, como esclerose múltipla, né, como doenças, né, que a medicina ainda não conhece, né, a solução para elas, geram angústia, pensamentos negativos, e muitas pessoas querem antecipar esse sofrimento, querem antecipar o fim desse sofrimento, buscando no suicídio o termo. E mais uma vez eu repito, e a gente sabe que infelizmente isso não é o que vai acontecer, né? É só um problema amplificado quando se chega a essa atitude. Claro que não existe uma métrica, não existe uma fórmula que todo suicida vai sofrer, que todo suicida vai para determinado lugar. Não é assim. A gente vai falar um pouco sobre isso também para demistificar, tá? Outra coisa muito séria ainda, falando dos nossos jovens e de adultos também, tá? Que a gente atende muita gente no Quinta de Luz com essa problemática, certo? São as frustrações originadas, certo? Pelo excesso das mídias sociais, sabe? Esse mundo virtual é um recurso, como o computador, como o celular, são recursos extremamente fantásticos que vêm para facilitar a vida, mas que pelos vícios, pelos excessos, né, terminam utilizando isso de uma forma contrária ao bem. E isso é muito degenerativo para a nossa sociedade. Olha só, um estudo na Universidade de, acho que Brigham Young, no estado de Utah, lá nos Estados Unidos, apontou que conforme aumenta a quantidade de tempo que os jovens ficam, certo? No Instagram, no Facebook, no TikTok, certo? E outros sites também de mídias sociais, mais aumenta o risco de suicídio a longo prazo. Que o sofrimento é proporcional, certo? Às angústias, à ansiedade, à depressão, ao aumento do uso, certo? Desses recursos. Veja, poxa, a gente que tem um pouco mais de esclarecimento, a gente que olha para os lados, né? A gente vivencia a sociedade de uma forma coerente, a gente percebe que é interessante. As pessoas às vezes estão discutindo numa mesa, aí para tirar foto, todo mundo dá um sorriso, né? Aquela coisa falsa, aquela coisa que não é verdadeira naquele momento. Eu mesmo gosto de tirar foto quando as pessoas estão distraídas, porque eu gosto de capturar a essência daquele momento e não algo que não é verdadeiro. E aí todo mundo vai postar o quê? Coisa bonita, coisa boa, né? E aí, veja, as pessoas vão num restaurante, faz uma viagem, né? E você tem 1.000, 2.000, 5.000, 50.000, né, pessoas que você segue ou é seguido. E aí essas pessoas ao longo do ano têm possibilidade de ir em tal local, e só que é todo mundo ali demonstrando só as coisas que são boas. E aí a pessoa, quando vê que não tem aquele recurso, não tem aquela possibilidade, em vez de gerar um sentimento bom, geram sentimentos de mágoa, geram sentimento de frustração. E a vida não é aquilo. Aquilo é um retrato da vida. Tem um psicólogo, que eu vou até trazer um texto dele aqui para a gente refletir um pouquinho, de uma forma bacana. Ele diz o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado com as avaliações que a gente faz da vida. Que a vida não são os retratos, a vida é um filme. E que a gente não pode julgar nada na vida pelos retratos, mas olhar a contextualização de uma vida. A gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Então, assim, recentemente eu fiz, como eu falei, eu fiz uma viagem e eu fui para lugares assim fantásticos, belíssimos, e as pessoas estavam o tempo todo olhando os lugares pela lente do celular, né? Perdiam mais tempo filmando e fotografando do que contemplando. Gente, nossa memória afetiva, ela é constituída pelas percepções que a gente vivencia, né? Claro que eu posso tirar uma foto de recordação, uma lembrança, mas não ficar o tempo todo nisso. Rapaz, teve uma hora que eu parei num determinado local, que era uma praia, e eu fiquei em torno de umas 4 horas. Eu estava observando um casal de jovens que eles não aproveitaram, durante 4 horas, eles não aproveitaram nenhum momento, só fazendo vídeo e fotografia. Acredito que devem ter um canal, né, para divulgação aí, e só fazendo isso. E a gente estava num paraíso e as pessoas, poxa, nem curtiam aquilo, só querendo, sabe, mostrar coisas que muitas vezes não é a realidade. Pô, tira uma foto, faz uma filmagem, mas contempla, vivencia, sabe? A lente do celular, como hoje, ela agrega informação, é para isso que eles servem, mas não a gente ficar refém disso.
Tem uma foto que eu achei sensacional, uma foto até que ganhou um prêmio, que mostra 2 etapas, né, da apresentação do Papa anterior e desse Papa. No Papa anterior, quando ele foi eleito, que ele foi a primeira vez lá em Roma, né, lá no Vaticano, ele foi se apresentar ao público, né, como Papa, as pessoas estavam tudo olhando em contemplação. E a desse último Papa, a foto do mesmo lugar é fantástica, traz uma imagem incrível, uma informação, uma mensagem incrível. Aí a foto do mesmo lugar, aí nesse Papa agora estava todo mundo com o celular, fotografando e ninguém contemplando, muitas vezes nem ouvindo, né, o que o Papa estava ali, né, desejando, agradecendo, enfim, aquilo que ele se propôs. Então a gente tem que ter muito cuidado com as questões das mídias sociais, tem que ter muito cuidado com o que os nossos jovens estão seguindo, estão vendo, estão publicando, e a gente precisa, nós temos a responsabilidade educativa, então a gente precisa de fato olhar. E quando nossos amigos, nossos colegas, de repente, em algum momento, houver uma falha de determinada questão, a gente tem que ter a delicadeza, o respeito e considerar a oportunidade de um alerta, mas não a crítica pela crítica, né? Não vamos sair aqui agora criticando todo mundo, julgando todo mundo, não é isso. Mas da amorosidade, de auxiliar o outro a refletir sobre algo que a gente, após ponderar bastante, certo? A gente considerou que aquilo não fosse uma coisa que fizesse o bem, né? Então a gente tem que ter, sabe, patrocinar o bem. O bem não pode ser omisso, gente. O mal, ele é corajoso, o mal, ele é, sabe, ele é enérgico. O bem tem que ser também, sabe? Tem que ser firme, mas ser amoroso, sem ser ríspido. Mas ele tem que se posicionar para que a gente influencie, para que a gente inspire movimentos voltados para o bem comum. A gente tem que ter esse olhar, a gente tem que se expor mais nesse sentido, mas com todo o cuidado, todo o respeito que o nosso semelhante, sabe, merece. E nós também, né? Para que a gente não vire aí reclamões, que aí já é gerar uma egrégora degenerativa, certo? Essas pessoas que vivem reclamando. E aí, mais uma vez o alerta, quem reclama, certo? Alimenta a energia da qual você está reclamando, certo? Você se sentir insatisfeito, você não se sentir representado, você se sentir incomodado, certo? E reivindicar de forma inteligente e amorosa, isso é o necessário, isso é válido, certo? É realmente importante que a gente faça. Mas reclamar é engrossar a energia da qual você está achando que é contrário, você está patrocinando aquilo. Fico alerta, vai estudar magnetismo para aprender, a gente traz muita coisa aqui sobre isso, certo? Então assim, gente, olha, a gente precisa de fato, trouxe aí toda essa situação de números, trouxe situações, né, que geram os transtornos, algumas situações, obviamente, que existem inúmeras, né, mas o tempo nosso é muito curto para que a gente converse sobre isso, né, que geram os transtornos de ansiedade, depressão, que geram aí o movimento de suicídio. Isso realmente é muito grave e a gente pode mudar, e deve mudar esses números, certo? Com diversas ações, tá? Por exemplo, a primeira delas, a gente chama muita atenção, vá atrás de informações sérias, tá? E procura atuar de uma forma respeitosa e amorosa, nunca julgar, evita o julgamento. Essas pessoas, o que menos precisam é julgamento, o que menos precisam é críticas, mas sim acolhimentos, sabe? Um abraço, uma escuta ativa, tá? Porque, cara, já tá com tanto sofrimento, com tanta dor, certo? O que eles querem, a partir do movimento de suicídio, é eliminar a dor. E você vai levar mais dor, você vai talvez acelerar o processo. Então, falas do tipo, isso é frescura, sabe? Você está afastado de Deus, sabe? Você não merece passar por isso. Claro que não merece, mas pode estar na contextualização do processo encarnacionista o sofrimento. Então, cabe a gente um amparo para que ele possa resignar-se, certo? E transformar aquele sofrimento em aprendizado sem pôr termo à vida. Então, sem julgamento, mas mais acolhimento, gente, sabe? O amor é a salvação e é o segredo para a evolução do planeta. O amor é a nossa salvação e o segredo para a evolução do planeta. Tenho certeza disso. O amor
não falo de paixão, eu falo de amor em essência, tá? Então a gente precisa entender muitas vezes que essas pessoas estão dentro dos nossos lares, ao nosso redor, e que a gente precisa exponenciar, como eu falei no início, sabe, o nosso campo de visão, para que a gente possa atingir a mais pessoas, tá? Nos casos que é perceptível, né, alguns transtornos, e a pessoa não tem ainda um amparo, né, da medicina, das questões ligadas à saúde, é muito importante que a gente oriente essas pessoas a procurarem uma assistência especializada, né? Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, sabe? Procurar unidades de saúde, certo? Procurar grupos de autoajuda, para que através do esclarecimento da informação a gente possa ajudar essas pessoas no tratamento de forma coerente e assertiva, certo? A gente adora dar pitaco na vida de todo mundo, né? Mas a gente precisa ter a sensibilidade de perceber quando de fato é necessária essa ajuda médica e a gente realmente apoiar, levar. Eu vejo movimentos de gente que, poxa, eu admiro tanto, né? Que procura, vamos ir juntos, sabe? Ser colaborativo, ser cristão, ser irmão, sabe? Cumprir o nosso papel de essência divina, né? Nos casos de dependência química, né, é muito importante o tratamento em locais especializados, com ajuda médica, muito importante, porque às vezes no início a gente consegue reverter a maioria dos casos, tá? Então, nada de crítica, sabe? Nada de julgamento, mas acolhimento e atitudes que realmente vão de encontro a uma coerência para que aquilo tenha um êxito, né? Para que aquilo chegue a um termo, certo? Benéfico e não maléfico na vida dessas pessoas, né? Repito, certo? A gente não pode menosprezar também a dor das pessoas, certo? Tirar por menos. Qualquer dor importa, gente, porque às vezes é uma sementinha que começa ali corroendo e toma proporções que muitas vezes a gente perde, certo? O lastro, perde a base, perde a oportunidade do cuidado e gera sofrimento para todo mundo, certo? Então a gente tem que ter, repito, cuidado com as nossas falas, tá? Outra coisa, que é muita coisa, eu anoto aqui assim, as temáticas em si para eu não esquecer, né? Porque é um tema muito instigante, é um tema que a gente precisa passar informações. Eu botei aqui, outra coisa de suma importância é como estamos convivendo com a educação dos nossos filhos, se fazer mais presente. Gente, pelo amor de Deus, sabe, quando eu vou num restaurante que a criança começa a chorar, antigamente as pessoas colocavam chupeta, hoje eles dão equipamentos eletrônicos, então os equipamentos eletrônicos viraram chupetas, certo? Que era antigamente. Então, a gente, quando tem um ato desse, a gente perde a oportunidade de entender e compreender se existe um choro, existe uma dor, né? Existe talvez uma carência da presença da pessoa. Então acolham, né? Muita gente às vezes que tem recursos pegam e dão para terceiros. Toma conta, cuida. Poxa, o filho é teu, né? Ter filho, ser pai, ser mãe é um ato de amor e ele precisa ser exercitado. Então a gente precisa chegar junto, sabe? Compreender o que está se passando, sabe? E nós somos, enquanto os pais, a principal referência da educação moral. A escola é referência da educação acadêmica, é o papel dela, tá? Mas nós somos a referência da educação moral. Somos nós que estruturamos como essas crianças, esses seres, esses espíritos que nos foram confiados por Deus para nós darmos a educação, a estruturação para que eles cresçam na vida e se transformem em pessoas melhores nesse processo evolutivo do qual pediram tanto, né? E foi dada a chance. Então é a nossa obrigação, não no sentido de peso, mas é uma obrigação no sentido de amorosidade, né? De responsabilidade, de acolher e fazer por onde. E isso indistintamente de idade, porque eu tenho algumas décadas de vida, mas minha mãe, certo? O que ela diz eu respeito até hoje. E ela me trata com acolhimento, com amorosidade, com fraternidade, com orientação, quando percebe mecanismos de condutas minhas que poderiam ser diferentes, ela me traz isso. Então, é alguém que de fato me ama, que quer o meu melhor. E é isso, esse exercício não cessa com a idade adulta, não. Nós somos pais, né? E até quando a gente desencarna, quando existe a possibilidade, né, de acordo com a elevação de cada um, a gente pode vir a estar junto com os nossos filhos, a proteger e inspirar,
Por isso que é tão importante a gente se transformar em seres humanos melhor, porque é só ganho, né? É só oportunidade, certo? Então, assim, não importa, a etapa de cada vida tem que ser preenchida, né? Os pais como referência. Chega um momento da vida que os filhos se tornam amigos, né? E a gente compartilha conhecimentos, a gente um ajuda o outro. Isso é muito bacana quando a gente chega nessa fase, e é uma fase estruturada onde existe respeito, onde existe fraternidade, onde existe a possibilidade dessa troca. Isso é maravilhoso, gente, sabe? Então nossos filhos muitas vezes estão sendo criados em movimentos de informações nas tecnologias. As pessoas deixam o celular, deixam os computadores, e aquilo que o terceiro está passando de informação é o que vai formar o caráter, a personalidade, a formação psicoemocional dele, certo? Isso é muito sério, a gente entregar os nossos bens mais preciosos, que são nossos familiares, nossos filhos, na mão de terceiros que muitas vezes, sabe, estão completamente desestruturados moralmente. E aí depois você quer bater, você quer cobrar, você quer vai ter que tomar atitude mais séria e mais contundente de uma falha que foi sua. E você vai cobrar do teu filho, né, da tua filha, filho que fala no sentido geral, tá, gente? Pelo amor de Deus, espírito não tem sexo, então, pra mim, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, é importantíssimo que a gente avalie os conteúdos de acesso, sabe? Oriente, chegue junto. Sobretudo, olha, quando a gente lê nos índices que de 15 a 29 anos, ou seja, durante o amadurecimento biológico e parte do amadurecimento psíquico, nossas crianças estão tendo uma crescente no número de suicídios, crianças, adolescentes e início da fase adulta, estão tendo uma crescente, né, no número de suicídio. Então a gente tem que repensar como a gente está cuidando, né? Quando a gente olha o setênio, de 0 a 7 anos, né, que é onde a criança constrói o caráter e a personalidade, o caráter até os 4, a personalidade até os 7 anos, certo? A gente tem que ter uma atenção redobrada, porque é a fase que a gente apresenta a criança ao mundo, né? E quando a gente apresenta ela mostrando que o mundo é bom, isso faz com que a criança se sinta segura e se desenvolva de forma saudável, né? E aí quando a gente vê um mundo aí cheio de informações contrárias, né, que o mundo é isso não, gente. A gente tem que ter muito cuidado com os filtros que nós colocamos, tá, através das informações que nos chegam, certo? Para que a gente não se influencie por muita maledicência, né, que são atribuídas às comunicações, certo? Porque existe um propósito por trás disso, e eu já falei, não vou repetir aqui, porque o foco aqui é outro, mas que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente... porque isso define muito das nossas condutas, define a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, de se emocionar e de agir. Então a gente precisa ter muito filtro, tá? Então, assim, quando a gente apresenta de fato que o mundo é bom, e isso aí que acontece é uma parte da humanidade, porque a grande parte da humanidade ela é boa, ela é amorosa, ela é construtivista, ela é próspera, certo? Um sentido de mais amplo da prosperidade. Não falo só prosperidade financeira, não. Eu falo prosperidade estrutural em todos os aspectos de um ser integral. Então, assim, aquilo não nos representa em totalidade, pelo contrário, nos representa em uma faixa pequena da nossa população. É uma realidade, a gente não está colocando panos mornos em cima, nem querendo esconder fatos que ocorrem, mas aquilo não é a totalidade. São movimentos que a gente precisa ter o discernimento para entender por que aquilo está sendo propagado. Porque quando a gente olha ao nosso redor, a quantidade de pessoas que fazem o bem são muito maiores. Então a gente tem que ter esse discernimento e não se fragilizar com essa frequência vibratória baixa. Pelo contrário, a gente, como eu disse anteriormente, nós temos que ter a motivação, um impulsionamento para que a gente eleve essa egrégora através dos nossos atos, que a gente propague as coisas boas, não para se beneficiar, mas para mostrar e produzir cada vez mais atos voltados ao bem comum, né? Então, assim, nessa fase de 0 a 7 anos, a criança ela se estrutura educacionalmente através dos hábitos das pessoas com que ela convive, certo? Das referências que estão mais próximas, tá? Então, se a gente quer que a criança tenha uma educação melhor, quer que a criança leia, a gente tem que ler. Se a gente não quer que a criança minta, a gente não tem que mentir,
sabe? Então, nós somos as referências dessas pessoas, desses espíritos que nos foi confiado. Então, nos transformando em pessoas melhores, a gente vai transformar essas pessoas, na verdade não vai transformar, a gente vai ajudar ela no processo evolutivo dela, certo? Que é a necessidade, porque nós vamos ser inclusive filhos, netos, bisnetos dessa geração. Então a gente prepara a nossa geração para nos acolher mais na frente no plano reencarnacionista. Na fase de 7 a 14 anos, quando ele entra na adolescência, quando se estabelece uma troca maior com a sociedade, né, com as experiências sociais, a gente precisa mostrar que o mundo é belo, né? A gente precisa mostrar as possibilidades. É uma fase onde os sonhos, a necessidade de criatividade, a necessidade de expansão, ela se estabelece, estrutura, e a gente precisa apoiar isso, apoiar norteando, né? Porque criança, adolescente, a gente precisa de limites, pessoal. Hoje em dia, muitas vezes eu vejo que a criança às vezes é o dono da casa. Olha a inversão de papéis. Então, se ela chora, você não quer o choro, aí você cede, né? Vai num ambiente na rua, a pessoa dá um escândalo, não pode fazer nada, não pode limitar, não pode brigar, que é isso, né? Tudo começa dentro de casa, tudo começa com as orientações, começa com o amor, começa com o cuidado, começa com os limites. Você não vai precisar chegar na rua, certo? E ter uma atitude mais contundente, se dentro de casa, aos poucos você foi formatando, moldando a estrutura psíquica emocional desses seres. E aí vai se refletir na rua, porque de fato aquele jargão que diz, né, que costume de casa vai à praça. Então é dentro de casa, isso é aquilo que acontece na rua, porque dentro de casa está sendo mal administrado. E a gente tem que ter essa responsabilidade, porque, repito, é o futuro, são eles, e eles são o nosso futuro, porque a gente vai reencarnar no mundo que eles vão preparar para nós, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado de moldar sem podar, né? Porque quando a criança está naquele movimento de expansão, a criança, a adolescência, está naquela fase de expansão, né? A gente tem que entender, certo, esses movimentos e estruturar a educação de forma que propicie ele a não perder a iniciativa, não perder essa força transformadora que vai ajudar ele enquanto adulto a transformar os ambientes produtivos, a transformar a sociedade. Mas se a gente poda lá atrás por uma visão despreparada nossa, certo? Como é que ele vai reagir lá fora? Ou quando existem os excessos de cuidado, todo excesso é ruim. Ou excesso da ausência, ou excesso da presença. Porque muitas vezes a gente reclama que os pais separaram, né, e alguns não dão atenção. Muitas vezes pais separados dão muito mais atenção do que pais que são presentes dentro do mesmo ambiente. Então, o excesso da ausência, o excesso da falta tem que ser repensado para que a gente possa, de fato, trazer o equilíbrio para o processo educacional. Frustrações são necessárias para a formação psicoemocional daquele ser. Referências, metas, disciplina, cuidado com a saúde, a gente apresentar a vida a eles, certo? Adianta eu dizer assim, vou levar meu filho para o médico, mas ele não me vê cuidando da minha saúde, né? Eu quero que meu filho leia, mas não me vê lendo, certo? Recentemente eu vi um vídeo do Karnal que ele contrapunha uma conduta de uma apresentadora, onde fazia, poxa, é tão difícil educar, ele fez, mas você lê dentro de casa, se nós somos as principais referências dos nossos filhos, a gente tem que, eles vão nos copiar. Então, meu filho com 11 anos de idade já tinha lido mais de 300 livros. Por quê? Porque me vê estudar o tempo todo, vê a mãe estudar o tempo todo, vê a gente pegar livro, se debruçar em artigo, sabe? Podcast, né? Vídeos na televisão que são coisas educativas, coisas leves, não são coisas pesadas, começando lendo gibi, depois linha historinha do Monteiro Lobato, que são fantásticas, Machado de Assis, aí vai para outras literaturas mais coerentes lá com a perspectiva de visão que ele traz dentro da individualidade do espírito dele, e a gente estimulando isso, né? E assim, a gente vai no shopping, a gente não vai só na praça de alimentação para alimentar o corpo, a gente vai numa livraria, a gente faz uma pesquisa, e aquele hábito vai transformando e vai estruturando, sabe, a percepção de como ele vai reagir dentro do planeta, dentro do mundo, dentro do mundinho dele e dentro da sociedade. Então nós somos essas referências, tá?
Outra coisa aqui que eu notei, deixa eu ver aqui. Uma coisa que é muito importante, gente. Veja, eu vi uma reportagem e vi também algumas lives de um psicólogo falando sobre religiosidade, certo? E aí eu fui buscar isso, a interferência da religiosidade nos casos de ansiedade, depressão e suicídio. E quanto mais a religiosidade, aí eu não vou falar A, B, C ou D, certo? Falando de religiosidade, espiritualidade, certo? Quanto mais é apresentado, quanto mais é vivenciado a religiosidade no ambiente familiar, que é apresentada a esses jovens, menor é o número de doenças ao longo da vida, certo? De transtornos de ansiedade, da depressão e os casos de suicídio. Então, veja só, aí eu vi um psicólogo falando uma coisa que eu concordo, certo? Particularmente, é uma visão minha, tá? Não falo agora em nome de uma instituição, falo em nome de um pai, de alguém que quer o melhor para o filho. Eu vou explicar por que isso. Ele dizia o seguinte: do jeito que a gente se obriga na educação acadêmica dos filhos, certo? É importante e necessário a gente ter uma postura também de apresentar a religiosidade, apresentar a nossa essência, que, poxa, nós somos seres divinos, então apresentar a Deus, apresentar a sua forma de ver o caminho que leva a Deus, porque isso vai trazer, vai nortear para esse espírito, certo? A perspectiva de aprendizados doutrinários, certo? Que eu digo, transformou a minha vida, o espiritismo transformou a minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer outras religiões, mas eu realmente fui para o espiritismo porque ela me respondia as perguntas que outras religiões não me respondiam, certo? Sabe aquela coisa da consciência? Então eu encontrei na consciência da doutrina informações e perspectivas que transformaram a minha vida para muito melhor, em todos os aspectos. Então, como eu não gostaria que meu filho tivesse algo bom, que foi algo bom para mim. Então, não advém o mal de onde é bom, e não advém o bom de onde é mal. Então, se aquilo transformou minha vida para melhor, eu quero aquilo para o meu filho. Mas mais na frente ele pode escolher o caminho que ele quiser, mas desde que ele tenha um embasamento e saiba que existe um plano maior, saiba que existe um Deus amoroso e não um Deus punitivo, sabe, que ele tem uma consciência doutrinária, porque, como a gente sempre repete aqui, fé não é uma questão de crer, fé é uma questão de saber, fé é conhecimento, fé é informação. Então eu sei que aquilo existe, eu sei. Por quê? Porque eu tenho informação, porque eu busco, eu estudo, eu aprendo com meus colegas, eu aprendo nas lives, eu aprendo nos podcasts, eu aprendo nos livros, eu aprendo nos filmes que eu assisto, certo? Então fé é uma questão de saber, e quando eu sei, eu repasso, né? E se eu tenho um amor ao meu filho, eu quero o melhor para ele, eu vou dar o meu melhor, mas não impondo, mas apresentando. E a inteligência e o discernimento, que são constituídos pela individualidade do espírito, vai observar e vai saber que aquilo é bom. Então a forma como eu apresento e a forma como eu vivencio o inspira a seguir um determinado caminho, que mais na frente pode pegar outros rumos e está tudo bem, certo? Cada um ele vai chegar à maturidade, eles vão chegar na maturidade, eu tenho 2 filhos, vão chegar na maturidade de fazer suas escolhas e responder pelas escolhas que vão fazer. E queira Deus que façam escolhas muito melhores das que eu fiz. E para isso que eu me esforço enquanto ser humano, para me tornar um bom filho, certo? Que eu sempre busquei, certo? Fui muito treloso, né, na vida, mas nunca fui um treloso de fazer mal. Foi um treloso porque eu sou muito expansivo. Eu sou Áries com ascendente em Áries, então por aí vocês imaginam, né, como eu sou. Mas eu sou uma pessoa que no meu coração só cabe o bem. Graças a Deus, e isso pode ser ratificado pela minha família que está assistindo nesse momento. Então, assim, eu procuro ser um bom filho, eu procuro ser uma pessoa melhor na sociedade. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa boa, eu estou dizendo que eu procuro ser melhor do que eu, vencendo os meus instintos, as minhas más tendências, transformando tudo isso em bons sentimentos. Eu trabalho para me transformar uma pessoa melhor. Não estou dizendo que eu sou bom. Eu digo que eu procuro essa métrica porque eu aprendi que esse é o nosso destino e eu não quero perder tempo, certo? Eu quero viver, mas viver em convergência, certo? Com essa minha essência divina dentro e fora. Então eu procuro ser um profissional, sabe, melhor, não é melhor que ninguém, é melhor que eu mesmo.
um filho melhor, um pai melhor. Então, ter essa consciência é muito religiosa, é muito importante, sabe? Então, assim, eu não abro mão do meu filho, minha filha, ela tem 3 anos, vai fazer 13, de participar do Evangelho no Lar. E por não abrir mão disso, sabe, eu pego o Livro dos Espíritos, eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo, eu pego o Céu e o Inferno, eu tenho conversas com meu filho desde a barriga, certo, da gravidez, ele na vida intrauterina, certo? Está aí Mariana assistindo que pode afirmar isso. Eu converso de tudo com ele e explico tudo, obviamente, numa linguagem para cada etapa da vida dele. E hoje as pessoas que têm a sorte de conviver com ele sabem o nível de entendimento e discernimento que ele tem. E aí a gente sabe que está no caminho certo. Tá? Então, assim, ele lê isso aqui, ele interpreta, sabe? Porque eu apresentei. Se mais na frente o que ele vai fazer da vida dele, vão ser escolhas dele. Mas enquanto eu puder, sabe, moldar, inspirar, não é isso que os Espíritos fazem conosco? Está lá no Livro dos Espíritos, nos inspiram, né? A maioria das vezes a resposta, né, que foi dada a Allan Kardec, a maioria das vezes são eles que nos conduzem. Então, se são eles que nos conduzem, eu sou espírito também, estou conduzindo alguém a quem Deus me deu a possibilidade de um processo educacional do qual eu vivencio uma doutrina que me transforma em um ser humano melhor, eu apresento para ele. Mas na frente são escolhas, né? Então, assim, quando esse psicólogo ele trouxe isso, e alguém que eu referencio como uma pessoa séria, porque eu vejo a obra dele, eu não vejo a fotografia, eu acompanho ele há muitos anos e vejo a obra, né, do que ele estrutura, que é o Rossandro Klinger. Então, quando ele coloca dessa forma, né, para que a gente apresente a religiosidade, e quando os números, né, nacionais e internacionais evidenciam estatisticamente que quanto mais a gente traz referências religiosas, mais saúde, né, e mais vida, e menos dor, e menos casos de suicídio, depressão e ansiedade acontece, que caminho eu vou escolher, né? Obviamente, então, tudo isso que eu estou falando aqui são percepções minhas, que eu gosto de trazer para que a gente reflita, mas as escolhas são individuais. E meu desejo, afetivamente, consciencialmente e sentimentalmente, é que vocês façam sempre os melhores caminhos, as melhores escolhas. E conta comigo para tudo, viu, gente? Outra coisa que é muito importante, pessoal, nesse processo, que a gente ainda não falou, que são as questões obsediativas, né? Então, claro que por termos uma história reencarnacionista, vivendo vidas em outras épocas, certo? Oportunidades de aprendizado, como eu gosto de dizer, em outras épocas, né? A gente traz aí um chamado karma, né? Então, que são consequências de atos que a gente gerou no passado, que a gente precisa corrigir. E alguns desses atos podem gerar certos processos de obsediamento que levam até o suicídio, né? Quando assistam a live, certo? Sobre a obsessão, obsediamento, vejam, certo? Porque lá a gente explica, sabe? João fala com muita propriedade. Eu estudo para tentar trazer alguma coisa bacana para vocês. Então assistam a live de João, assistam a minha live falando sobre esses temas aqui na Quinta de Luz, certo? Que aí vocês vão compreender melhor. Mas essas experiências podem proporcionar casos de obsediamentos que levam até o suicídio. Também tem casos de suicidas que vêm em vidas e vidas sequencialmente se suicidando, certo? Vem para uma provação, não tem a força, a resiliência necessária e fragiliza e toma a atitude do suicídio, né? E aí o amparo de que tem ajuda, porque a gente vem em conjunto, uns para amparar outros e outros para servir de provas e expiações. Assim é a vida. Todos nós somos prova e expiações na vida de alguém, e todos nós somos amparo, certo? Para outros, né? Faz parte da natureza vibratória dessa faixa planetária que a gente vive, que é esse mundo de provas e expiações. Então, assim, fatores ligados às questões espirituais precisam ser considerados. Então, procurar um centro sério que possa fazer uma análise séria, certo? Dessas questões é muito importante. A Quinta de Luz, a gente já, graças a Deus, são mais de 700 atendimentos por noite.
mais de 36 mil atendimentos por ano. Quantos e quantos casos a gente pode ajudar, certo? Por meio dessa consciência espiritual, desse entendimento, né? Quantos casos, meu Deus, aqui meus colegas que trabalham aqui da Luz, que estão aí assistindo, e outros que vão assistir podem falar com muita propriedade. Então, a gente precisa, sabe, é importante, sabe, ter esse amparo espiritual, certo? E olha, o que eu acho mais lindo na Quinta de Luz, sabe o que é? É porque lá vai evangélico, lá vai católico, lá vai budista, lá vai gente todo tipo de religião. Se brincar com eles, tem espírita. É sério. Vai gente que não acredita em nada, mas minha mulher pediu para eu vir, ou minha mãe me obrigou a vir. Sei lá, tem de tudo. E ali não se julga, ali não se está por escolher A, B ou C, ali está por um princípio chamado amor, sabe? Acolhimento. São pessoas que estão ali vestindo uma bata branca de trabalho, e a bata meramente para nos diferenciar das pessoas, não no sentido de ser melhor ou pior, mas de ser a referência naquele ambiente que tem muita gente, as pessoas nos encontrar facilmente, né? E poder tirar dúvida, né? Pedir um auxílio, enfim, tudo aquilo que nos compete enquanto trabalhadores de uma seara de amor e caridade. Então, assim, os atendimentos de cura espiritual são muito importantes, a fluidoterapia, os passes magnéticos espirituais, as cirurgias espirituais, as orientações espirituais que são dadas, certo? O próprio trabalho de desobsessão, do qual eu tenho enorme gratidão a Deus de fazer parte, sob a regência de João Luiz, de Alexandra, né? Dessas pessoas que nos orientam, nos inspiram tanto. A prática do Evangelho no Lar. Gente, olha, tem um vídeo lindo que nós fizemos sobre o Evangelho no Lar e outro sobre a água fluidificada, o remédio da água fluidificada, que é tão importante nesse momento onde os centros estão fechados, a maioria deles, para determinados tratamentos. A água fluidificada, ela elevou-se, vamos chamar assim, a potência, certo, da medicação, porque ele é o contato material mais próximo entre o plano espiritual e o plano físico. Então a água fluidificada, ela tomou uma proporção muito mais amplificada de efeitos muito mais rápidos e melhores, para que fique entendível, né? A coisa tem outras conotações, mas vamos trazer dessa forma para que a gente possa explicar de uma forma mais didática. Então, a prática do Evangelho no Lar é trazer luz para o teu ambiente, é trazer informação, trazer consciência. Fé é questão de saber. Então, no Evangelho do Lar, a gente estuda, a gente aprende, a gente comunga um sentimento comum. Em muitas casas, infelizmente, é o único momento onde as pessoas se reúnem, né? Então, veja a importância disso. Mas é um momento de não julgar, é um momento de aprender, de comungar, né? de um bem maior, certo? O próprio estudo, assistir às palestras, né? Através das mídias sociais, os centros que reabriram já para as palestras, né? Se informar. Repito, fé é uma questão de crer, não é uma questão de saber. Então são palestras elucidativas, né? Da vida, da pedagogia divina, da nossa existência, certo? Então isso é muito importante. Outra coisa muito importante também, o cuidado com a saúde física, certo? Os estudos também evidenciam que quanto mais a gente tem cuidado com atividades físicas e alimentação, menores são os casos de depressão, de ansiedade, de suicídio. Veja só, porque na atividade física, certo? A produção de hormônios, eles que regulam a nossa estrutura vital, né, orgânica, certo? Eles promovem, por exemplo, a serotonina, a dopamina e a endorfina, que são liberados durante os exercícios, promovem prazer, alegria, bem-estar, sensação de recompensa, melhoria da qualidade do sono, regulação vital dos nossos órgãos e tantos outros benefícios. Auxílio na redução do cortisol, o cortisol que é conhecido como hormônio do estresse, que dificulta muitas vezes a aprendizagem, problemas de memória, diminuição de apetite, fadiga, fraqueza, desejo repentino de comer doce e tantos outros problemas que o cortisol, em desarmonia, ele promove no organismo, e com atividade física isso dá uma regulada, certo? Sem falar energeticamente, certo? Que ele movimenta, certo? Toda a tua estrutura, ele se reajusta, ele se organiza. A circulação sanguínea, certo? Vital, e a circulação vibratória,
ela se organiza através das atividades físicas, seja for dançar, correr, caminhar. Inclusive tem um estudo que diz que se as pessoas caminhassem 15 minutos, veja, o dia tem 24 horas, se as pessoas caminhassem 15 minutos por dia, certo? Esse ato reduz em 26% os riscos de depressão. Veja que coisa interessante. Veja só, caminhar. Imagina outros exercícios, porque tem exercícios que são mais adequados a cada pessoa, né? Tem aquela hidroginástica para quem não pode ter determinado tipo de impacto, tem a natação que favorece processos respiratórios e toda a parte física, tem a luta quando você tem uma energia muito densificada, né? Uma força, vamos chamar assim para ser bem educado, né? E aí você vai na luta, aí tem uma disciplina, tem um movimento de entendimento, né? De respeito, de tanta coisa que se aprende. Tem a bicicleta que te leva a distâncias mais longe, que aí você pode aproveitar um ambiente, né? E isso associado a uma alimentação saudável, certo? Sabe, só nos ajuda no combate a tudo isso e nos dá uma qualidade de vida, longevidade de vida com qualidade, certo? Outras pesquisas também voltadas para a alimentação diz que com alimentação saudável, qualificada, e aí eu não vou entrar nessa de mas muita gente não tem, mas muita gente tem, certo? Então quem tem pode dividir para aqueles que não têm, isso é a caridade, o exercício da caridade, mas que a gente possa olhar melhor para os nossos hábitos alimentares, que pesquisas mostram que comer bem, comer coerentemente, corretamente, aí tem os nutricionistas de plantão, podem falar melhor que eu, claro, reduz em 16% o risco de transtornos depressivos. Então, ó, na atividade física reduz em 26%, comendo bem mais 16%, só aí já dá 42%, certo? Então veja que coisa, combinando tudo, como tudo é bom. A meditação, yoga, massagens, certo? A dança, como eu falei. Gente, uma coisa linda que eu vi numa pesquisa que eu fiz, a conexão com a natureza, certo? Um banho de mar, banho de rio, banho de sol, certo? Um estudo da Universidade da Inglaterra, eu acho que é Exeter, uma coisa assim, mostrou que o impacto do mar, né, e de suas ondas na mente humana, ele interfere, né, nessa parte do cérebro, né, que é chamado córtex pré-frontal aqui no cérebro, certo? Ele está associado com a melhoria da capacidade de bem-estar, certo? Para as pessoas. Veja que interessante. O estudo dessa Universidade da Inglaterra mostrou que o som proveniente do mar, das ondas, tá? Ela atua diretamente nessa parte da frente do cérebro, no córtex pré-frontal, que está associada a uma melhoria da qualidade de bem-estar. E que essas mesmas ondas, segundo algumas pesquisas, elas geram íons negativos que, absorvido pelo organismo, ele promove alterações moleculares no corpo, desculpa, deu uma trava-língua agora, gerando sensação de paz e equilíbrio, certo? E ainda são capazes de regular os níveis de serotonina, responsável pela melhora do humor e pela redução da ansiedade. Foi constatado também que o cortisol, o hormônio do estresse, como eu falei, também tem seus níveis reduzidos com o barulho dessas ondas. E além disso, que é belíssimo, eu fiquei encantado que o som gerado pelas ondas do mar pode nos remeter aos ruídos que ouvimos quando estamos na barriga de nossa mãe, lá no ventre, o que provoca um grande impacto emocional, inconscientemente, obviamente, no que diz respeito à proteção e segurança. Então, ó, a contemplação da natureza, sabe, aquilo que eu falei nesse instante do perigo das mídias sociais, dessa exposição em excesso que a gente vê lá naquela oportunidade que eu tive numa praia, né? Então, quando você contempla o mar, o horizonte, é só ganho, e a natureza ensina demais a gente. A gente fica nesses movimentos eletrônicos e a gente se afasta da vida, né? Da vida que está ao nosso redor, né? Curtir a natureza, curtir uma praia, né? Ter todos esses benefícios, né? O iodo que é produzido pelo mar, né? Se eu não me engano, no horário das manhãs, certo? Ele ajuda no controle da nossa tireoide. Então, assim, são tantos benefícios, além quando a gente trabalha o magnetismo, água e sal junto, o que é que acontece? Certo? Uma grande limpeza da nossa estrutura vibracional, trazendo uma harmonia, uma paz. Muitas vezes quando a gente entra no mar, né? Claro que tem às vezes o movimento das ondas que deixa as pessoas meio mareadas, mas
a limpeza energética também promove aquela sensação e a gente confunde achando que é só o movimento do mar que deixou a gente daquela forma, não. Então a gente tem que realmente ir buscar na natureza a fonte da nossa vida, né? Veja, quando a gente estuda o magnetismo, que a gente fala do fluido cósmico universal, certo? Que a gente fala dos elementos, a gente percebe que a nossa vida está diretamente correspondida com aquilo ali, porque partimos tudo de uma mesma essência. Veja que interessante. Vamos lá no estudo lá do magnetismo que a gente explica melhor essa questão. Então, assim, é muita coisa que a gente pode fazer, que a gente pode proporcionar, certo? Para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Se você percebe que alguém não está bem de saúde, leva para tomar um banho de mar, tomar um banho de sol, dá um passeio, chega junto, acolhe. Sabe, não precisa nem falar. Um movimento desse de acolhimento muitas vezes é muito mais importante do que a pouca qualidade que muitas vezes nós temos de ajudar as pessoas. Então, chegar junto, se fazer presente, isso é muito importante. E aí, gente, quando a gente fala de vibração, né, que foi uma das coisas propostas para hoje, eu queria lembrar sobre a questão da egrégora, o conceito de egrégora. O que é egrégora? A egrégora vem do grego egregoro, que significa velar, vigiar. E na visão espiritual, na visão magnética, tá? É a força gerada pela soma das energias coletivas, oriundas de pensamento, sentimento e emoção, certo? Coletiva convergente, tá? Então, quando as pessoas estão no mesmo ambiente ou em ambientes distintos, longe, mas sintonizadas pelos mesmos pensamentos, sentimentos e emoções, isso se vincula, a gente cria laços, cria, né, uma estrutura vibratória, que aí cada um vai se somando e vai constituindo, certo? Essa energia, essa estrutura vital, vibratória, tá? Isso pode ser benéfica ou maléfica. Então, quando a gente fala da nossa corresponsabilidade social, né? Então, de acordo com aquilo que eu estou emitindo, certo? Eu estou influenciando energias, como a gente já falou em diversas conversas aqui, ela passa aqui pelo campo, por todos nós o tempo todo, e a gente capta aquilo que tem convergência com os nossos valores, e os nossos valores vão repercutir na forma como eu penso, na forma como eu reajo, na forma como eu sinto as emoções. E aí, com essa convergência, o que é que acontece? Quando a gente vai se aglutinando em coisas virtuosas, a gente melhora a qualidade do nosso entorno e do nosso planeta quando ela toma uma proporção maior. Então, se a gente vivencia um mundo onde hoje mais de 700 pessoas se suicidam, então a gente tem uma corresponsabilidade social de começar a pensar o que é que eu estou produzindo enquanto egrégora, né? Aonde eu estou sintonizando. E aquilo que a gente fala, quando eu jogo a lama em alguém, a primeira pessoa a se sujar sou eu. Do mesmo jeito, quando eu jogo uma energia positiva para alguém, certo? A primeira pessoa a se beneficiar sou eu. Então a egrégora é esse acúmulo de convergências dos pensamentos, sentimentos e emoções. Se a gente começar a transformar nossos instintos e sentimentos, começar a melhorar a qualidade do que a gente lê, o que a gente assiste e o que a gente produz enquanto vibração, a gente vai sim elevar a questão da categoria do nosso planeta. Aqui estamos finalizando um mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. E aí, pegando esse gancho, o que é que eu queria falar? Que uma coisa muito interessante, a gente vivencia, certo? Um momento muito complexo da humanidade. Mas o fato de ser complexo não é que ele seja ruim. A gente precisa demistificar. Eu falei que a gente ia conversar um pouco sobre isso. A gente precisa demistificar algumas coisas. E o que é que a gente precisa demistificar? Porque é o seguinte, como a gente vivencia, certo? O final, certo, de uma era para iniciar uma outra era, existe um hiatozinho aqui no meio, que é tênue, mas não é tão tênue, tá? Porque não existe um desligar de chave e ligar de chave, não. É uma transição, certo? E crise, segundo o Rossandro, que eu falo muito bem dele, que eu realmente acredito a ele, um cara de muita competência e de muito amor no coração, ele trouxe uma
uma definição de crise que eu achei muito interessante, uma fala dele, que ele diz o seguinte: a crise ela se estabelece quando um modelo, certo, se torna velho, não nos representa mais, e um modelo novo de cultura ainda não está estabelecido. E a gente está vivenciando exatamente isso nesse momento, onde um modelo, certo, pedagógico divino, mundo de provas e expiações, está finalizando, e o modelo de regeneração ainda não nos pertence, porque a gente não está ainda nessa estrutura. Pelo menos a maioria das pessoas do planeta, alguns já estão, tá? Muitos espíritos já se encontram, tanto desencarnados como encarnados, nesta condição. Só que a gente precisa elevar o quórum, certo, da grande maioria, para trazer para cá. Então, enquanto ela não se estrutura, certo, existe esse ato, que esse ato é que a gente chama, que ele chama de crise. Eu achei muito interessante essa visão, essa percepção, porque isso explica muita coisa. O mundo de regeneração, o mundo de provas e expiação é um mundo onde o mal reina, né? E o bem é muito pouco, tá? E a transformação para o mundo de regeneração, onde o bem ele é soberano e o mal é muito pequeno, certo? Ele é mínimo. E aí, o que é que acontece nesse momento? Como é um momento de transição, foi permitido por Deus que muitos espíritos bastante comprometidos no nosso orbe, certo, pudessem reencarnar pela última vez, com uma última chance deles se transformarem e poder ter a possibilidade de continuar aqui neste orbe, certo, quando o mundo se transformar em mundo de regeneração. Porque se não fizer essas escolhas, eles vão ser expatriados para mundos de categorias de provas e expiações. E aí está explicado porque a gente vive uma fase complexa. Chico Xavier, certa vez, disse, né, que assim, quando ele viu o primeiro livro, né, com nu feminino, ele disse: eita, eles chegaram. O que é esse eles chegaram? Eram espíritos comprometidos moralmente, que aí quando chegam, a frequência deles é aquela, então colocava para o mundo coisas, né, de uma estrutura, vamos chamar assim, densificada. E aí quando eles chegaram, então que a gente redobre todos os cuidados. Não estou nos colocando numa condição de melhor nem de pior, mas de atenção, para que níveis de interferência ou de referência eles possam ser na nossa vida, para que a gente escolha, né, façamos com o nosso discernimento as nossas melhores escolhas. E aí a gente agora entende porque a gente vivencia tantas dissensões no planeta, e muitas pessoas acham que o planeta está sem rumo, que o mundo só vai de mal a pior. De jeito nenhum, pessoal. A gente vive uma fotografia dentro de um filme que é toda a eternidade. E dentro dessa fotografia a gente vivencia um momento onde muitos espíritos estão tendo a oportunidade de reencarnar com uma última chance de dar continuidade nesse processo evolutivo neste orbe, porque senão vão ser expatriados. E aí a gente precisa ter realmente a atenção redobrada, porque muitas influências vêm e a gente se contamina de uma forma que às vezes a gente nem pensa. Quer um exemplo disso? Vou copiar as falas do Rossano, que ele traz com muito bom humor, né, uma comparação, não é uma crítica, mas uma comparação para que a gente reflita, né, através de uma música, de duas músicas, que ele diz o seguinte: existe uma música na nossa geração, e eu me coloco nessa geração, que dizia o seguinte, aquela música falava assim: depende de nós, se o mundo ainda é criança, se acredita ou tem esperança, e faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós, se este mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. É uma música que ele dizia assim, tem melodia, tem letra, não é? Traz uma mensagem de bem comum. E aí a geração seguinte, né, espíritos que reencarnaram numa geração posterior, começaram a trazer músicas do tipo Hilari, Hilarie, o. Tem poesia, tem melodia, não tem, né? E as coisas só foram piorando, né? Chega uma fase que as músicas não diziam mais nada, eram só, como Mariana gosta de dizer, as músicas das vogais. Ae, 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 ae,
Tem melodia, tem letra, não tem. E até aí estava até bom. Isso são palavras, eu estou copiando mesmo, certo? Eu achei muito interessante essa visão que o Rossandro traz para explicar essa geração que veio, né? E aí ele dizia assim, até aí estava até bom, porque hoje o mais simples das músicas, né, desse grupo diz assim: tem cabaré essa noite, ai, ui. Essa é das mais simples, né? É lógico que é um comparativo com humor, mas que mostra, certo, a diferença entre uma qualidade de uma informação que traz um bem comum, uma qualidade de uma informação que não agrega muita coisa, certo? E outra que vem só degenerando. E aí as pessoas pensam que as coisas estão degringoladas, está perdida. Não está. São apenas irmãos, né? Talvez nós que replicamos, que escutamos e nos divertimos, né? Que nos influenciamos e propagamos, sejamos essa qualidade de gente que está em regeneração. Por isso que a gente precisa descer dos pedestais da vida e buscar esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade. Então, sem nenhuma crítica, mas uma referência comparativa com o humor, a gente precisa perceber aquilo que a gente absorve, que a gente propaga, que a gente dá vazão. Isso é que, obviamente, na nossa época, existem grandes compositores, grandes escritores, né, grandes cineastas, grandes comunicadores, que produzem coisas maravilhosas. Basta apenas a gente sintonizar com o que é melhor, né, transformando nossos instintos em sentimentos, emoções, como muito bem nos alerta a codificação através do livro dos Espíritos e do Evangelho. E é justamente, gente, trazendo esse exemplo da música, que é a egrégora. Quando todo mundo sintoniza no que é bom e virtuoso, aquilo cresce. Quando muita gente sintoniza no que não é bom e é maledicente, aquilo vai crescer também. E o mundo só vai se transformar em um plano de regeneração quando a grande maioria estiver na perspectiva virtuosa desse processo evolutivo. E que não estiver, vai ser expatriado para suas frequências de mesma vibração, dando sequência ao seu processo evolutivo. Vão demorar mais em mundos com mais sofrimentos, mas são escolhas que cada um de nós devemos fazer. Por isso a importância da gente refletir, de trazer informação, de ter essas conversas. Não é verdade? Porque a gente precisa lembrar, gente, que aí eu quero reforçar, o mundo não está perdido, o mundo está completamente controlado, porque nós temos um Deus soberano, amoroso, justo e bom, que só promove o amor e o melhor para cada um de nós. Então nos cabe, certo? Manter uma sintonia através da informação. Fé não é crer, fé é saber. Então, através da informação, entender os mecanismos de como tudo isso acontece. E aí, ó, como é Setembro Amarelo, eu queria colocar para vocês alguns livros, né, que é o Céu e Inferno, a Justiça Divina, da Codificação. Eu queria colocar também o livro de André Trigueiro, certo? Que ele fala que é Viver é a Melhor Opção, que é um livro fantástico. A Memória de um Suicida, de Ivone Pereira, tá? Tem diversas literaturas falando sobre essa temática, certo? Que vai nos nortear e vai nos proporcionar reflexões acerca de tudo isso que a gente vivencia nesse momento, tá? Lá no blog da Quinta de Luz, certo? Um trabalho, olha, tem uma publicação de Patrícia, meus parabéns. Eu dei por mensagem, mas eu quero dizer agora, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, belíssimo, certo? Tem uma publicação dela que convida a gente, certo, a assistir vídeos de Alexandra Vieira, de Divaldo Franco, de quem mais, meu Deus? De Raul Teixeira, do próprio André Trigueiro, certo? Né? Tem essas indicações de livros, tem nossas colegas trabalhadores da Quinta de Luz, Júlia, Josi, Melissa, sabe, que estão fazendo publicações lindíssimas, extremamente coerentes, extremamente de ponta. São pessoas capacitadas, de uma amorosidade, sabe, que não tem como a gente não assistir, sabe, e não aprender e não se sentir acolhido por essas falas,
tá? Então, assim, divulguem a Quinta de Luz, divulguem essas informações, porque a gente vai ajudar muita gente nessa perspectiva. Lá, a Patrícia também chama a atenção para o CVV, o Centro de Valorização à Vida, né, que funciona 24 horas através do telefone 188, também tem um e-mail lá que a gente pode se corresponder, certo, gente? Então, assim, hoje foi um dia de muita informação, né, de muita coisa, mas assim, eu espero que essas informações que eu tentei passar com muito respeito, com muito carinho, né, trazendo até essa parte mais no final de humor, para que tire o peso, né, daquilo até que eu falei no início, que a gente olhe tudo isso com seriedade, mas não com um peso, com um pesar, né, porque nós temos a chance de interferir, sabe, no auxílio aos nossos irmãos através da nossa acolhimento, através da nossa escuta ativa, através das nossas atitudes. Oração que é? Hora da ação. Então vamos orar a essa emissão magnética em prol, né, do planeta, de nós mesmos, para nos protegermos, de protegermos nossas famílias, nossos amigos. Orem por todos, certo? Mas não deixem de agir. Nós fomos convidados a conviver em sociedade para que um auxilie o outro de diversas formas. Então que a gente possa ser o elemento, certo? De exercício da divindade aqui na Terra, tá, gente? Então, assim, foi muita coisa, certo? Quero dizer que, mais uma vez, a Quinta de Luz está de braços abertos, infelizmente ainda não fisicamente, porque a gente, inclusive, está na campanha aí por recursos para terminar as obras, para poder reabrirmos a casa. Então, fique de olho aí nas nossas mídias sociais, que a gente vai colocar como vocês podem contribuir, certo? Para a finalização dessa parte estrutural, para que a gente esteja fisicamente junto, mas virtualmente nós estamos aqui disponíveis, certo? A todos vocês que precisam de orientação, que precisam de acolhimento, que quer trocar uma ideia, estamos aqui, ó, com muita energia, com muito amor, com muito carinho, para todo esse momento, para a gente fazer a diferença nesses números e que eles venham, se Deus quiser, a cair o mais rápido possível, tá bom, gente? Então, muito obrigado, certo? Fiquei muito feliz com a fala de hoje. Desculpe que a gente se alongou demais, mas são informações muito necessárias. Quem não conseguiu ver tudo, volta lá no vídeo, vê por partes, e que Deus nos abençoe, nos inspire, nos proteja, tá? E que a gente possa ter aí um final de semana de muita luz, de muitas bênçãos, certo? E que a gente consiga reverter toda essa situação. Tem muita gente precisando de nós. Nós precisamos também evoluir, crescer, né, modificar muita coisa para que a gente seja acolhido nesse mundo de regeneração. Um beijo no coração, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, tá? E estou aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigado, gente.